Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu vou falar um pouco sobre um tema muito abordado que são os modelos de maturidade em projeto, não é? Ou seja, hoje se tem falado, o PMI lançou aí já há algum tempo e tem investido muito na série OPM3, Organization Project Management Maturity Model, ou seja, que mostra a maturidade das organizações na gestão dos projetos. E primeiramente, acho que antes de eu falar, é importante a gente entender o que é maturidade, não é? Ou seja, nível de maturidade é usualmente uma escala de medida, onde a gente pode avaliar a capacidade de cada empresa nos processos estruturados de gerenciamento de projetos. Ou seja, uma empresa com mais alta maturidade tem processos mais estruturados, tem uma metodologia mais acertada, tem um trabalho mais acertado do que uma organização menos madura. Se eu pudesse falar assim de um jeito mais simples, é a naturalidade com que a organização gerencia seus projetos. Ou seja, uma organização muito madura, ela é uma organização que tem muita naturalidade, que o projeto é algo natural. Já uma organização imatura, o projeto é sempre algo traumático, emblemático, ou seja, é sempre algo assim que foge completamente ao padrão normal de trabalho, ou seja, é essa naturalidade que implica a maturidade. E por que hoje as organizações todas estão preocupadas com isso? Porque, basicamente, maior maturidade implica maior taxa de sucesso. A Pricewaterhouse fez em 2004 e depois refez e reviu em 2007 um estudo sobre sucesso versus maturidade. Então ela pegou os 5 níveis clássicos de maturidade, do nível 1 ao nível 5, e eles avaliaram, se não me engano, quase 2.000 projetos e começaram a avaliar o seguinte: qual é a maturidade da organização, qual é o sucesso do projeto. Maturidade da organização, sucesso do projeto. E eles começaram a notar, inclusive no próprio report deles, tem aquele gráfico de radar, que existe uma mancha enorme de fracasso no nível 1 e 2, ou seja, os projetos feitos por organizações com maturidade baixa quase sempre fracassam. E os projetos feitos por organizações mais maduras quase nunca fracassam. Então essa diferença, ela é exatamente lá no bottom line o que a gente quer, ou seja, para que as empresas investem em aumentar a sua maturidade? Elas investem para aumentar a sua maturidade simplesmente porque elas querem ter mais sucesso no projeto. Então, ou seja, exatamente isso que a gente busca ao implementar um modelo de maturidade em projetos. Bem, existem várias escalas, tem alguns modelos que fazem escala de 1 a 100, tem alguns modelos que fazem escalas percentuais, mas classicamente nós temos aí 5 modelos. O professor Darcy Prado e o Russell Archibald, eles têm uma pesquisa bastante interessante sobre maturidade em projetos. O PMI também, no OPM3, tem uma pesquisa. O professor Harold Kessner, ele tem também no livro dele, Em Busca da Excelência em Gerenciamento de Projetos, também alguns deles. Então, na verdade, eu vou falar aqui a minha percepção. Ou seja, se a gente fosse lotear esses 5 níveis, nós falaríamos o seguinte, que o nível 1 é o nível inicial, o nível embrionário, ou primeiro nível. O nível 2 seria um nível planejado, o nível 3 já é um pouco mais padronizado, controlado, o nível 4 gerenciado e o nível 5 seria o maduro, ou seria o de aprendizado, ou seria o nível mais maduro, não é? Então vamos tentar explicar um pouquinho o que seria cada um desses níveis, né? O primeiro nível é a empresa que a gente considera empresa com maturidade nível 1, ela é aquela empresa capaz de identificar os projetos e os administrar como iniciativas isoladas, normalmente conduzido por empregados que querem um melhor desempenho. Mas não existe conhecimento uniforme, não existe padrão, não existe nada. O segundo nível é o nível planejado, onde existe um suporte visível, onde o executivo valoriza e compreende e está disposto a patrocinar. Então, ou seja, no nível 2 a gente vê muita busca por capacitação, muita busca por uso de ferramenta, muita busca por metodologia, apesar de ainda no nível 2 a gente ainda não ter uma metodologia estruturada. Já no nível 3, que é esse controlado e padronizado, o foco principal aí está no estabelecimento de padrões. Então, normalmente no nível 3 é que a gente tem uma vontade enorme em estabelecer um escritório de projetos,
né, onde nós já temos a gerência média envolvida, onde nós já temos uma metodologia padronizada sendo implantada e difundida. Já no nível 4, que é o nível gerenciado, existe um compromisso evidente da organização, ou seja, nós já temos um padrão, a empresa registra a lição aprendida, melhores práticas, tem indicadores de melhoria, ou seja, tem uma cultura disseminada na organização. E o nível 5, ou o nível maduro, que é o último nível, a empresa amplia o processo de controle. Aí nós já estamos falando em gestão de portfólio, sólida gestão de indicadores, grande número de informações históricas. Nós já temos a integração com sistemas, integrações com processos de comunicação, estruturação de plano de carteira na área. Ou seja, aí nós já temos, às vezes, não um PMO, mas muitas vezes um EPMO. O que é o EPMO? Enterprise Portfolio Management Office. Ou seja, já é muito mais do que controlar o projeto, mas controlar a carteira, avaliar o portfólio de projetos. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, realmente dar esse primeiro pontapé. Eu quero depois falar futuramente um pouco mais em detalhes sobre maturidade de projetos. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.